Olá, gente! Atendendo a pedidos de muitos de vocês, estamos voltando com a história de lobisomem. No caso de hoje, é sobre um trapaceiro que, chegando em uma cidade pequena, quis fazer o povo de besta para se dar bem, mas veja aí como foi que terminou para ele. O trapaceiro e o lobisomem. O pequeno vilarejo de Riacho da Ribeira, escondido nas profundezas do sertão, era um lugar tranquilo, onde as lendas e superstições corriam tão profundas quanto os riachos que serpenteavam entre as árvores. As histórias de lobisomens e criaturas noturnas eram muito comuns, contadas em volta das fogueiras, assustando crianças e mantendo os adultos sempre em alerta. Veja você a história de dois pescadores que, em uma noite de lua cheia, sofreram um ataque de lobisomem e escaparam para contar a história. Estavam os dois em volta de uma fogueira, contando a dita ocorrência. Era uma noite mergulhada em neblina densa que se arrastava pelos caminhos. A luz da lua brilhava intensamente, lançando sombras entre as árvores, enquanto o vento sussurrava através dos galhos secos, trazendo pelo ar toda uma sensação inquietante que parecia muito mais um mau presságio do que estava por vir. Por meio esse sobroço, estava um grupo de uns 4 a 6 amigos, de madrugada pescando. E de repente, eles começaram a parar de falar por uma preocupação que ia crescendo com as horas, como se a qualquer momento alguma coisa ruim fosse acontecer. Eles tinham ciência dos rumores sobre a criatura que assombrava aquela região, mas tudo estava decidido a não deixar que o medo tomasse de conta. Assim sendo, continuaram nessa pescaria. Ora, meu filho, não demorou muito. Começaram a ouvir uma zoada, uns estalados vindo da banda de uns matos que tinha lá, perto do rio. E o som era abafado e ritmado, como se algo estivesse se aproximando entre as árvores, e cada vez mais rápido, como se fosse assim um bicho pesado e na toda carreira. A escuridão em volta tomava conta de tudo. De luz mesmo, só tinha o brilho que vinha da lua. Pois foi na penumbra dessa luz fraca que eles viram se revelando uma silhueta, uma sombra sinistra de uma criatura se aproximando. A atmosfera, tudo em volta, estava carregada de um cheiro pesado e ácido, como se o ar mesmo tivesse contaminado pela presença daquela coisa, que eles não sabiam se era um bicho ou se era gente. Pelo formato de andar em pé, parecia ser gente, mas pela maneira que vinha desgarrado, a maneira brutal de se movimentar, entenderam logo que não podia ser cristão. Pois do mesmo jeito que eles viram esse vulto passando, com pouco tudo ficou em silêncio e não tinha mais sinal nenhum do bicho. Aí os cabas sentiram medo. Olharam em volta, tentando identificar de onde vinha o som, onde o bicho estaria parado. Ninguém tinha escutado o som dos passos nem da carreira dele se afastando. Então só tinha uma explicação. Ele estava escondido em algum canto, certamente observando os homens, esperando a hora certa para atacar. Ora, meu filho, mas não esperaram muito não. De repente, uma sombra colossal, de imensa, emergiu bem na frente deles. Os olhos do bicho, brilhando como 2 chamas vermelhas no meio da escuridão. Aí não teve mais dúvida não. Era um lobisomem mesmo. Aquela monstruosidade, a coisa mais horrível do mundo, que misturava o corpo de um homem, forte e alto demais para ser um homem comum, mas a cabeça era de um lobo, todo coberto de pelo e musculoso, com as garras gigantescas e afiadas como lâminas, arranhando o chão, enquanto vinha avançando na toda, com agilidade e uma velocidade sobrenatural, na direção deles. A criatura soltou um uivo horrível, que reverberou pelo meio dos matos adentro. Um som primitivo que fez gelar o sangue dos pobres dos pescadores. Com pouco, os dentes afiados já estavam se destacando, já dava para enxergar de longe à medida que eles se aproximavam. Até que parou diante deles, enfurecido, bruto, com a respiração pesada e irregular, ecoando tão alto que até a respiração do bicho tinha um som de ameaça. E o primeiro movimento foi brutal e rápido. Ele se lançou contra o primeiro dos amigos, um rapaz de estatura média que estava tentando se esconder atrás de uma árvore. Mas com um salto ágil, a criatura pegou ele, com aquelas garras poderosas, rasgando carne com tecido de roupa, com tudo, com uma facilidade assim aterrorizante. O grito do rapaz mal teve tempo de sair,
foi rapidamente abafado pelo rugido feroz do lobisomem, que já se atirou em cima dele, mordendo, comendo, enfim, fazendo todo tipo de miséria. Os outros cabos que estavam olhando aquilo congelado de medo, tentaram reagir, mas não tiveram a menor chance quanto à velocidade da fera. O bicho atacava com uma fúria incontrolável. Diz que as garras, tanto as garras como com os dentes, tudo nele se movia com total brutalidade e uma precisão assim mortal, atacando qualquer coisa que se aproximasse dele, sem misericórdia. E a cena foi caótica. No meio daquele breu, os cabas correndo, gritando, a pedaceira espalhada, o lobisomem fazendo aquela desgraceira toda. Não demorou muito e deixou só o rastro da destruição por onde ele tinha passado. No final das contas, dois miseráveis, coitados, que estavam deitados no chão e aí se mantiveram fingindo de morto. Não se sabe se enganaram o lobisomem ou se é porque o bicho já estava mesmo era de bucho cheio e pegou o caminho de casa, sumiu. Fugiram e correram até o amanhecer, assim, sem cansaço, sem sede, sem nada, pela mata dentro, na tentativa de escapar. Tudo isso com medo do bicho aparecer de novo. E assim é que eles escaparam para contar essa história. Por esse lugar onde tinha passado esse acontecido, ficou conhecido no povo lá como um ambiente de carnificina. E ninguém mais andava para aquelas bandas, porque todo mundo ficou com medo desde a história que esse homem estava contando, desse sobrevivente. Pois bem, enquanto esse cidadão, muitos anos depois, estava lembrando e contando essa história que eu acabei de contar, foi que aconteceu de chegar ali um forasteiro e, como quem não quer nada, foi se achegando e se meteu no meio do povo ali. Ficou prestando atenção, ouvindo aquela conversa de lobisomem, muito entretido. O povo não sabia não, que ninguém conhecia ele, mas que o bicho era trapaceiro profissional. E naquilo, esse rapaz, esse povo acredita ainda, a essa altura do campeonato, acredita em conversa de lobisomem. Aí só tem besta, é fácil de tapear qualquer um aqui. Pois bem, ele com aparência muito humilde, uma conversa muito bem-humorada, foi ali se infiltrando e com pouco, meu filho, já estava convencendo qualquer um de qualquer coisa. E seguiu ouvindo histórias e mais histórias. Quando ele se deu conta que o povo tinha medo dessas coisas, decidiu criar um plano para explorar esse tipo de superstição, ou que ele achava que era superstição. Ora, meu amigo, não demorou. Armou um disfarce, começou a confeccionar uma garra falsa, garra, né, para inventar que era asinha de lobisomem, umas peles de lobo e até um dente afiado, que ele foi socando na boca para ver se dava para enganar os outros. Começou a treinar, negócio de se transformar, rolar no chão, uivando, até que ele mesmo foi se convencendo de que podia se passar fácil por um lobisomem de verdade. A hora, meu filho, demorou muito. Quando estava bem ensaiado, tudo preparado, ele esperou a noite chegar, uma noite de lua cheia. Ora, meu amigo, se cobriu com aquelas pré-separadas tudo que ele tinha inventado e tacou-se no meio das estradas fora. Ora, foi a primeira aparição noturna dele. A primeira de muitas, que o povo que via de longe armaria, correr para dentro de casa, trancar as portas. E em pouco tempo o pânico se espalhou total pela cidade. Era só que o povo falava: chega, que o tal do lobisomem não fica mais lá no canto, no meio dos matos, não. Não adianta a gente não ir para lá, tanto faz ir como não ir, ele veio para cá pro meio de nós. E nessa brincadeira, o tal do forasteiro, que chamava Lucas, começou a aproveitar para roubar as casas do povo. Ele já entrava com tudo, levando as portas nos peitos, derrubando tudo. E que o povo saía arrepiava na carreira desesperado, coitado, atrás de abrigo na casa dos vizinhos. Ora, não dava outra, ele fazia a limpa. E como se sabe, o ladrão que entra na casa de um pobre, no máximo leva susto. Por ele, meu amigo, não tinha tempo ruim, não. Era quilo de feijão, bujão de galo, o que achasse, estava levando. Chinelo velho usado, qualquer meio saco de bolacha era lucro. E a confiança foi crescendo. A cada sucesso que ele tinha, mais atrevidinho ele ficava. Entretanto, o dele estava guardado. O povo tem o costume de dizer aqui no Nordeste que o cão, o capeta, né, tem uma mão furada e uma tampada. Toda vez ele bota ali um presentinho pros bestas na mão tampada. Aí o caba vai lá, se empolga e pega o que é dele. Até que quando tá bem acostumado, ele vai botar a mesma coisa na mão furada. Aí disse, quando o caba vai pegar, meu amigo, cai no buraco direto pro quinto dos infernos. Porra, assim foi com esse infeliz, tá vendo? Uma noite, enquanto ele estava no meio das estradas escuras,
em plena encenação, se fazendo de lobo, escutou alguma coisa estranha que ele não conseguia identificar o que era. Era como se fosse assim um uivo, profundo e gutural, ecoando pelo meio dos matos. Mas era diferente de qualquer som que ele mesmo pudesse imitar. Rapaz, o homem sentiu um calafrio percorrendo o espinhaço. Olhou para frente, viu que a casa do próximo alvo já estava bem pertinho. Ele pensou, rapaz, vou voltar daqui não. Não vou nada, eu vou para cima, que ali eu vou me dar bem. É assim ele fez. E chegou lá, é assim que ele entrou, ele percebeu logo que tinha alguma coisa errada naquela casa. A porta aberta, uma hora daquela, pois bem, não tinha ninguém dentro de casa. E logo quando entrou, ele sentiu forte um cheiro metálico de sangue. Ora, meu amigo, não deu tempo nem de olhar para a porta. Quando ele se virou, no centro da sala, tinha uma figura imponente e hedionda, só esperando ele. Diz o povo que quem vê um lobisomem de verdade diz que é uma imagem tão aterrorizante, tão aterradora que o cabo não esquece mais nunca na vida. E pro pobre do trapaceiro não foi diferente não, viu? O cheiro do medo que estava saindo na transpiração do miserável entregou logo, que mesmo debaixo daquela roupa falsa não tinha nem chance de confundir o outro lobisomem, o de verdade. Assim sendo, a criatura avançou e com um movimento muito simples, derrubou ele no chão e já foi caindo com as garras em cima, rasgando pele, roupa falsa, tudo. E o caba não soltou mais. Não se sabe se porque estava mudo de terror ou se porque não tinha mesmo por que gritar. O lobisomem ergueu Lucas do chão com a força descomunal e com os olhos brilhando com a fúria antiga e indomável. O trapaceiro podia sentir o calor do hálito daquela criatura no seu rosto e o cheiro de podridão e selvageria. Cada respiração pesada da besta parecia vibrar através de seu próprio corpo, intensificando aquele terror que dominava ele. Não tinha nem como tentar lutar. As mãos tentavam empurrar a criatura para longe, mas não era mesmo que tentar empurrar uma parede. O cabo nem se movia, o outro. Tudo era inútil. Pois nessa, o lobisomem arremessou ele, com toda a força tacou na parede. E com o impacto da lapada ele já caiu desacordado. Antes que ele pudesse se recuperar, a criatura estava em cima dele de novo. Mas dessa vez não foi só para amaciar, não. Foi para encerrar a fatura, né? Como se diz. E como todo castigo para ser vergonha é pouco, o pobre do miserável ainda acordou, assim, meio engasgado de medo, de dor, com a visão embaçada. Nesse fiapo de consciência que ainda restava, ele já desvanecendo, ele ouviu o rosnado profundo do lobisomem e viu os olhos vermelhos do bicho, incandescentes, bem de perto, fixando nos dele. E ele entendeu de alguma maneira que é como se houvesse uma inteligência ali. Não era de todo um bicho, ainda existia uma pessoa. E ele percebeu nessa hora que aquela criatura, aquele ser humano transformado em lobisomem, tinha compreendido que ele estava se fingindo. Tinha compreendido que Lucas tinha ousado profanar o medo das pessoas para se passar por ele. Ele viu que não tinha mais jeito, não tinha nem o que dizer para tentar remediar a situação. E foi aí que ele entendeu que o lobisomem provavelmente era um daqueles que estavam naquela roda em volta daquela fogueira contando aquelas histórias. E que agora, transformado diante dele, era aquela mesma besta, aquela mesma criatura horrível, aterrorizante, estava diante dele, ali, com as patas erguidas, pronta para desferir o último golpe, pois o lobisomem desceu as garras com uma precisão mortal. E Lucas sentiu uma dor aguda, atravessando mesmo no meio da caixa dos peitos. Ora, meu filho, ainda se debateu um bocado, e a última coisa que ele viu foi o brilho triunfante nos olhos do lobisomem. Quando os moradores de Riacho da Ribeira chegaram, encontraram o forasteiro jogado no chão, com a roupa rasgada, e ninguém entendeu nada a princípio daquele falso lobisomem, todo despedaçado, todo lanhado, prejudicado mesmo, e com os olhos abertos, que ainda mantinha um olhar de puro terror. Diz que ainda estava vivo, meio vivo ainda, mas a mente estava quebrada, incapaz de processar a magnitude, o tamanho do horror que tinha enfrentado, que tinha acabado de acontecer. O lobisomem tinha desaparecido, deixando para trás somente a certeza de que o verdadeiro terror de Riacho da Ribeira não tolerava impostores. Pois nessa última agonia, o pobre do miserável lá que estava só,
budejando no chão, ainda tentou sussurrar umas coisas que para os moradores não dizia coisa com coisa. Tudo soava muito incoerente sobre a verdadeira natureza do lobisomem, mas ninguém deu moral. E assim ele muito budejou, mas não teve jeito. Foi para a terra dos pés junto. E sem revelar a verdade sobre o lobisomem, que era um deles, que estava entre eles, né? Assim sendo, seu dia de trapaça havendo terminado, os cabas cuidaram de mandar ele para fora da cidade e Riacho da Ribeira voltou àquela paz de sempre, inquieta, mas agora com a nova lenda para contar. O que eles contavam nesses dias em volta da fogueira é que qualquer criatura que vem das trevas não perdoa nenhum desses que tentem usurpar seu poder, e que a justiça existe até mesmo no sobrenatural, e é muito mais terrível do que qualquer tribunal humano. O tempo passou, e a cada noite de lua cheia ouviam-se novas histórias, bem como também se ouvia os uivos distantes daquele lobisomem que seguia vivo entre eles. O misterioso Duque Mansford e a Besta da Noite. Em uma pequena cidade isolada, em algum lugar perdido, entre montanhas e florestas densas, as sombras pareciam se estender por muito mais tempo do que o habitual. A luz do sol mal tocava a terra, mesmo durante o dia, e a névoa que envolvia as ruas estreitas e sinuosas nunca parecia dissipar-se completamente. Os moradores falavam pouco uns com os outros, e em sua maioria evitavam sair à noite, quando o ar se tornava mais gélido e os sons dos animais da floresta pareciam mais ameaçadores. Diziam que era o momento em que as forças do mal tomavam conta, e mais especificamente, uma presença que pairava sobre a cidade como uma maldição: o Duque Mansford. O Duque, com sua aparência excêntrica e comportamento peculiar, havia chegado à cidade há muitos meses, dizendo que estava em busca de um lugar para se estabelecer e restaurar sua saúde após uma longa viagem. Seu jeito de viver, afastado da comunidade, sua aparência cadavérica e o ar de mistério que o cercava, no entanto, nunca passou despercebido. O homem alto, de pele pálida, cabelos negros como a noite e olhos penetrantes, parecia ser uma figura de outro mundo. As pessoas, embora temessem sua presença, não tinham coragem de questioná-lo diretamente, sobretudo porque ele sempre parecia estar um passo à frente, sabendo mais sobre elas do que elas mesmas sabiam. Em outro lugar dessa mesma cidade, um jovem e cético escritor chamado Thomas estava em sua jornada em busca de inspiração. Ele havia ouvido os rumores sobre o Duque Mansford e, curioso sobre as histórias de mistério e lendas locais, decidiu se hospedar no castelo dele, esperando que esse ambiente sombrio alimentasse a sua criatividade. Thomas era um homem de razão e ciência, não acreditando em fantasmas ou seres sobrenaturais. Ele via a cidade como um cenário perfeito para um novo livro, e o Duque Mansford, com seu comportamento excêntrico, seria o personagem central de sua obra. Sem perder tempo, o escritor encontrou uma maneira de hospedar-se no castelo, pedindo abrigo ao seu dono. Entretanto, logo após sua chegada, começou a perceber algo estranho. Embora o Duque fosse sempre educado e gentil em suas interações, havia algo em seu olhar que causava desconforto. À noite, os moradores desapareciam, e Thomas ouvia os sons das batidas pesadas nas portas e nas janelas, como se algo estivesse perseguindo os indefesos. Certa noite, ele decidiu investigar. Seguiu o Duque, que, como de costume, se retirava para o seu quarto após o jantar. A noite estava especialmente fria, e a névoa parecia mais espessa do que nunca. O Duque, em sua capa escura, caminhava lentamente pelos corredores vazios do castelo, sem se virar ou fazer o menor som. Thomas, atrás de uma das colunas, tentou se aproximar com cautela, sentindo a excitação da descoberta e o medo que começava a se infiltrar lentamente em sua mente. Ele estava determinado a entender o mistério, muito embora sentisse, em algum lugar profundo, que deveria estar mais alerta. Quando o Duque entrou em sua sala, Thomas esperou alguns momentos antes de se aproximar da porta e tentar espiar. Foi nesse momento que algo aconteceu. O ar ficou denso e uma sensação de frio cortante invadiu a atmosfera. De repente, um ruído metálico
quebrou o silêncio da noite. Thomas, assustado, rapidamente olhou pela fresta da porta e o que viu o fez gelar por dentro. O Duque estava de pé diante de um grande espelho e algo muito estranho acontecia. Ele começou a se transformar diante dos olhos de Thomas. Seus ossos estalaram e a pele pálida, até então intacta, começou a rachar, como se estivesse se desfazendo. Seus olhos, antes humanos, agora se tornavam completamente amarelos, refletindo ao mesmo tempo uma escuridão profunda. Os pelos se alongaram, cobrindo a pele, e as unhas se transformaram em garras imponentes. O corpo dobrou-se em posição de um quadrúpede, e em pouco tempo, o homem que antes parecia apenas excêntrico, agora se revelava como uma criatura monstruosa, com a aparência de um lobisomem. Thomas mal podia acreditar no que estava vendo, mas o horror foi ainda maior quando o Duque, agora em sua forma bestial, se virou e olhou diretamente para a fresta da porta, onde Thomas estava escondido. Um brilho cruel apareceu em seus olhos, e ele, sem dizer uma palavra, avançou em sua direção. O medo tomou completamente o rapaz, mas ele não conseguiu se mover. O Duque Mansford, agora o homem-lobo da noite, caçador implacável, parecia saber de sua presença e se aproximava lentamente, com passos pesados e predatórios. No momento em que Thomas deu um passo para trás, tentando fugir, o Duque estendeu sua mão monstruosa, suas garras cortando o ar com a velocidade aterradora. Foi então que Thomas deu o único passo que poderia ter dado. Correndo com todas as suas forças, ele conseguiu escapar pela porta, tropeçando pelos corredores escuros, seu coração batendo descontroladamente no peito. A besta, atrás dele, não dava trégua, seus passos ecoando pela mansão vazia como trovões. Thomas sabia que a única chance de sobreviver era chegar à saída do castelo, mas parecia que o caminho nunca acabava. A cada esquina, ele ouvia os passos do Duque, ficando cada vez mais próximos. A atmosfera fria e opressiva tornava tudo ainda mais sufocante. Quando finalmente chegou à porta de saída, ele a empurrou com força, mas a fechadura estava trancada. Olhou desesperado para trás e viu a criatura se aproximando, com os olhos fixos em sua presa. Thomas, com o último de seus recursos, bateu com força na porta, gritando por ajuda. Mas a resposta foi o som das garras do Duque, batendo nas pedras do castelo. O velho castelo parecia absorver tudo, sem dar a mínima para a vida ou a morte de seus habitantes. Em seu último ato de desespero, o escritor encontrou uma velha chave pendurada em uma parede, próxima ao hall. Ele não sabia o que abriria, mas sabia que era sua única chance. Com mãos trêmulas, ele girou a chave na fechadura, finalmente quebrando o fecho. Quando a porta se abriu, Thomas correu para a rua, sem olhar para trás. Mas a noite não havia terminado. À medida que ele atravessava o campo em direção à cidade, uma sensação de perigo ainda o acompanhava. Ele sabia que o lobisomem estava atrás dele, e sua presença, agora mais ameaçadora do que nunca, não dava sinais de recuar. Thomas olhou para trás apenas uma vez e viu a figura monstruosa emergindo das sombras, seus olhos brilhando como estrelas distantes, seu corpo transformado em uma bestialidade selvagem. O escritor então soube que ninguém mais sabia. O Duque Mansford não era apenas um homem excêntrico. Ele era um lobisomem, uma criatura das sombras, e a cidade estava condenada. Mas o que o jovem escritor não entendia era que ele também havia se tornado parte daquela maldição. Ao tentar escapar, ele agora estava sendo caçado, e o destino que aguardava todos na cidade estava selado. Entretanto, uma coisa era certa: o horror não acabaria ali. O Duque Mansford, com sua fome insaciável, continuaria sua caçada, agora mais determinado do que nunca. E Thomas, se sobrevivesse àquela noite, teria muito mais a descobrir sobre a verdadeira natureza do Duque e sobre o destino que o aguardava. A luta pela sobrevivência estava apenas começando, e a noite escura e interminável seria o palco para a batalha final entre homem e fera. Se resignando ao fato de que não tinha remédio, Tom respirou fundo e seguiu correndo, seus pés agora descalços, batendo no chão gelado da velha estrada de terra, ecoando na noite silenciosa. O som dos seus passos era abafado pela névoa espessa que cobria a cidade, tornando o ambiente mais surreal e opressor. O medo
o impulsionava, suas pernas quase tremendo sob o peso da adrenalina que percorria todo o seu corpo. Mas ele não ousava parar. Cada respiração parecia mais pesada do que a anterior, o ar frio cortando sua garganta, sem que ele sentisse dor. O único pensamento em sua mente era fugir. Atrás dele, os passos pesados do lobisomem ecoavam como uma sentença. Thomas podia ouvir a criatura se aproximando, com sua respiração profunda e arrastada, o som das garras rasgando o chão duro. O vento cortante carregava um cheiro nauseante de sangue e carne podre, e ele sabia que não podia mais olhar para trás. Mas o medo fazia querer dar um único olhar, uma única mirada, para a confirmação de que a besta estava realmente atrás dele. A lua cheia iluminava a estrada à sua frente. Seu brilho fraco através da névoa mostrava um céu que parecia coberto por uma capa de sombras, como se as próprias estrelas estivessem assistindo em silêncio àquela perseguição. Cada passo parecia mais lento, como se a terra estivesse se prendendo aos seus pés, tentando imobilizá-lo. Ele sentia os músculos de suas pernas queimando, o cansaço tentando dominá-lo, mas não ousava desacelerar. Cada batida do seu coração parecia um tambor de guerra, sinalizando que a criatura se aproximava mais e mais. Ele sabia, o lobisomem o estava alcançando. O ar se tornou ainda mais gelado, e uma pressão insuportável o envolveu, como se todo o peso daquela noite o esmagasse. Thomas passou por uma árvore antiga, com raízes expostas como garras, prontas para se fechar sobre suas pernas, mas ele ainda assim não podia parar. A imagem do lobisomem, com seus olhos amarelos e penetrantes, queimava em sua mente. Ele sabia que se fosse pego, não teria escapatória. O instinto de sobrevivência o manteve em movimento. De repente, à sua frente, havia uma cerca baixa que demarcava o limite do campo e a entrada para o vilarejo. Era a única chance que tinha. Seus olhos brilharam com a súbita esperança e ele acelerou o passo. A cerca estava mais próxima a cada segundo, mas o som das garras batendo no chão atrás dele também se aproximava, agora mais forte e com mais urgência. Ele quase podia ouvir a criatura respirando atrás de si, o som de suas patas batendo na terra, um ritmo animalesco que se unia ao frenesi crescente dentro de seu próprio peito. Thomas, no último impulso, pulou a cerca com todas as suas forças. A dor se espalhou pelas suas pernas ao fazer o salto, mas ele não se importou. Ao cair do outro lado, se levantou imediatamente sem olhar para trás. Agora estava dentro da cidade, mais próximo de uma possível salvação. Entretanto, a cidade, com suas ruas desertas e sombrias, parecia mais uma prisão do que um refúgio. Ele correu por vielas, o corpo já começando a sucumbir ao cansaço, as roupas rasgadas e o suor misturado com o frio da noite. Cada esquina parecia uma armadilha, cada sombra parecia esconder algo mais. Thomas se lançou em direção à primeira casa que viu com luzes acesas, batendo com os punhos contra a porta com uma força desesperada, gritando por socorro. Mas a porta não se abriu. O som dos passos da criatura estava cada vez mais alto e Thomas sabia que não teria muito tempo. Com o último esforço, olhou para os lados em busca de algo, qualquer coisa que ele pudesse usar como proteção. Então viu um galpão de ferramentas. Sem hesitar, correu até lá e entrou, trancando a porta atrás de si. Em seguida, afastou-se ofegante, sentindo o frio da madeira contra suas costas. Mas a sensação de segurança era momentânea. Ele sabia que a besta não desistiria facilmente. O galpão estava mal iluminado, com apenas a luz fraca da lua, filtrado pelas frestas das paredes. As sombras eram longas e ameaçadoras. Thomas se escondeu atrás de uma pilha de madeira, tentando manter a calma, embora soubesse que a criatura não demoraria a encontrá-lo. Seu corpo tremia de exaustão, mas ele não podia relaxar. A cada segundo que passava, o som da perseguição ficava mais claro em sua mente, mais vívido. Ele podia sentir os olhos do lobisomem, ardendo com um ódio ancestral, fixados nele. De repente, o som dos passos parou. O silêncio tomou conta do espaço, mas era um silêncio opressor, como se algo estivesse esperando, se preparando para atacar. Thomas se escondeu mais ainda atrás da madeira, tentando controlar sua respiração. Mas o silêncio, carregado de presságios e há tão pouco tempo instaurado, quebrou-se de repente por um som que fez a espinha dele gelar. As garras da criatura arranhando a porta do galpão. Era uma batalha de nervos. Thomas estava escondido,
mas sabia que não seria por muito tempo. A porta começou a ranger, as madeiras se curvando sob o peso da criatura. Ele olhou ao redor, procurando por qualquer coisa que pudesse usar para se defender. Mas o galpão estava praticamente vazio. Sua única esperança era que a porta não cedesse imediatamente. O som das garras cortando a madeira se tornava cada vez mais forte. O lobisomem estava quase lá, e o pobre Thomas se perguntava se aquela noite não teria fim. Foi quando então, com um estrondo, a porta se abriu, estilhaçando as madeiras em todas as direções. Thomas saltou para frente, mas foi tarde demais. As garras afiadas da criatura já estavam em seu pescoço, e o ar se tornou pesado com o cheiro de sangue e terra. De uma maneira que ele mesmo não conseguiu compreender, ele conseguiu usar a força restante para empurrar a besta, sentindo uma dor profunda em cada fibra do seu corpo, mas por um segundo, acreditando que aquela poderia ser a chance que ele precisava. Com a adrenalina correndo em suas veias, ele conseguiu se esgueirar das garras do lobisomem e fugir novamente, saindo do galpão e correndo pelas ruas desertas. E outra vez se encontrava sozinho na madrugada, e entregue à amargura de se ver novamente em um jogo de vida ou morte, fugindo da própria essência da noite. O lobisomem outra vez corria atrás dele, mas Thomas sabia que enquanto vivesse, ainda havia esperança. Não sabia quanto tempo havia corrido, desde que tudo tinha começado. O que parecia ser uma eternidade se desenrolava em uma sucessão de passos apressados, batimentos cardíacos descontrolados e respirações ofegantes. Ele sentiu o gosto de ferro em sua boca, uma mistura de suor e medo, e a dor queimando suas pernas já exaustas. A cidade agora, envolta em um manto de silêncio ameaçador, parecia ser a única coisa entre ele e a morte iminente. Cada esquina que ele virava era uma luta desesperada pela vida, e cada sombra parecia esconder a presença implacável do seu algoz. O terrível som das garras batendo contra o chão em sua direção continuava, ainda que agora estivesse um pouco mais distante. De toda forma, ele não se atrevia a olhar para trás, mas podia sentir a aproximação da criatura, com um peso cortante sobre seus ombros, como uma sombra que nunca o deixaria. O medo se tornava cada vez mais profundo, mas a dor e a necessidade de sobreviver também se intensificavam. Ele sabia que não poderia continuar fugindo para sempre. A cidade parecia não ter fim, e a criatura, imortal e predadora, parecia mais próxima a cada respiração. Foi quando Thomas chegou a uma praça central da cidade, onde uma velha fonte, já quebrada e coberta por musgo, parecia a única coisa intacta em um local desolado. Ele parou por um momento, tentando recuperar o fôlego, com os olhos fixos em cada movimento ao seu redor. A praça estava vazia, mas ele sentia que não estava sozinho. O som das garras novamente cortou o ar. E agora, mais perto do que nunca, o lobisomem estava ali, aguardando o momento certo para atacar. Com um último, derradeiro lampejo de esperança, Thomas olhou para as casas ao redor da praça e percebeu uma escada que levava ao topo de um antigo prédio de 2 andares. Ele não sabia o que faria depois, mas aquela escada parecia ser a única chance de ganhar tempo, de talvez encontrar uma forma de enfrentar a criatura. E com um impulso final, ele correu para a escada e subiu com todas as suas forças, os degraus rangendo sob seu peso. Quando finalmente alcançou o topo, o vento gélido da noite o atingiu com força, mas ele não teve tempo para sentir frio. Olhou para baixo e viu o lobisomem se aproximando, as garras arrastando no chão com uma violência que fazia a terra tremer. O monstro estava prestes a alcançá-lo, e Thomas estava em um local mais alto, um pouco mais seguro, pela primeira vez em toda aquela noite. Se ao menos tivesse algo com que se defender, teria uma chance real de sobreviver àquilo. Pensando nisso, seus olhos deram com uma velha antena enferrujada, jogada em algum lugar no chão, no topo daquele prédio. A antena parecia estar ali abandonada há muito tempo. O metal estava corrompido pela umidade, mas ainda assim parecia servir como arma. Thomas pegou-a com mãos trêmulas e levantou, tentando manter sua calma diante da fera. Ele sabia que sua única chance era lutar. A luta pela sobrevivência se tornaria um enfrentamento direto com a besta, e sua única arma era aquele metal enferrujado, um símbolo de sua última resistência. Quando o lobisomem finalmente alcançou o topo da escada, parou por um momento, encarando Thomas com seus olhos ferozes e penetrantes. Thomas sentiu o peso do olhar da criatura, como se estivesse sendo devorado vivo.
O lobisomem, com suas garras afiadas e dentes expostos, estava mais uma vez diante da vítima. Thomas, sem ter mais opções, avançou. Empunhou a antena enferrujada com todas as suas forças, tentando atingir a criatura. Mas o lobisomem se esquivou com uma rapidez impressionante e a antena passou no ar, cortando apenas o vazio. O monstro rosnou e, em um movimento brutal, avançou suas garras, se estendendo em direção ao peito de Thomas. O jovem tentou desviar, mas estava cansado demais para ser rápido o suficiente. A garra do lobisomem o cortou no braço, fazendo gritar de dor. E pela primeira vez, seu sangue jorrou, quente e espesso, mas ele não desistiu. Ainda tinha a pobre arma, e mais uma vez, com um grito de fúria, desceu-a com força, atingindo o peito do lobisomem como uma espada. A antena enferrujada e desgastada finalmente fez contato, penetrando a carne da besta. O lobisomem urrou de dor, mas não cedeu. Em um último esforço, agarrou Thomas pelo pescoço com as garras afiadas, levantando-o do chão e o pressionando contra a parede do edifício. A dor foi quase insuportável. Thomas lutava, tentando se soltar, com a visão já escurecendo. O mundo ao seu redor começou a girar e ele sentiu a pressão da vida abandonando seu corpo. Mas em último ato, empurrou a antena, fincando-a mais fundo no peito da criatura, decidido a ir-se, mas levá-lo consigo. O lobisomem deu um grito estridente e convulsionou, suas garras se soltando do pescoço de Thomas, que caiu no chão, exausto, com as mãos sangrando e o corpo marcado pela luta. O lobisomem, agora ferido mortalmente, tropeçou para trás, sua forma tremendo de dor. Rosnou pela última vez, seus olhos brilhando de dor e fúria, antes de cair, lá de cima, a uma altura de 2 andares, onde, por fim, sua vida e sua maldição terminaram com o baque da queda. O monstro não se levantou mais. Thomas, com lágrimas de dor e alívio nos olhos, olhou para o corpo da criatura caída. Mal podia acreditar, mas havia vencido, ainda que tal vitória houvesse custado tão caro. O sangue ainda escorria de seus ferimentos, e ele sabia que não haveria mais forças em seu corpo. No entanto, havia conseguido escapar da morte, ao menos por enquanto. O lobisomem estava morto. Mas será que estava mesmo? Thomas sentia que o mal ainda rondava aquele lugar. Com todo o esforço que pôde, desceu daquele lugar e voltou para a rua, onde, em lugar do lobisomem, estava um duque, voltado à sua forma humana, e que agora em nada lembrava a terrível besta que Thomas tinha acabado de enfrentar. Ele olhou para o céu, onde a lua cheia ainda brilhava, e com um suspiro, deixou seu corpo ceder ao cansaço. Havia sobrevivido à noite, mas o que aconteceria amanhã, ninguém sabia. O lobisomem, de fato, estava morto, mas o medo, por parte daquela criatura, embora vencido, havia deixado uma marca profunda em sua alma, uma lembrança de que o horror nunca desaparece completamente. E assim, com a queda do lobisomem, a cidade finalmente se viu livre de sua maldição, mas Thomas sabia que o ciclo da besta nunca se encerraria por completo. O medo, como a noite, sempre retornaria. E pensando nisso, deu-se conta de que tinha acabado de encontrar a premissa para o seu livro. Aquele mesmo livro que, tencionando escrevê-lo, ele teve a infeliz ideia de enfiar-se no castelo do conde, onde tudo havia começado, mas agora estava acabado, como também está acabado o conto de hoje. Muito tempo havia se passado desde o fatídico dia daquele casamento que acabou por não se realizar. O que a infeliz noiva não poderia supor é que, por diversos caminhos do destino, encontrariam uma maneira de levá-la de volta ao mesmo ponto e ao mesmo motivo pelo qual perdera seu noivo. Um tão inacreditável quanto inevitável encontro com um lobisomem. A caçadora e o lobisomem. Ana era conhecida em toda a região por sua habilidade implacável com o arco e por sua coragem ao enfrentar criaturas que poucos ousavam caçar. Nunca se soube como ela havia se tornado uma caçadora.
Até poucos anos antes, era apenas uma moça simples do povoado que sonhava em se casar, mas viu o noivo sumir precisamente no dia do casamento. As lendas apontavam para a ação de um lobisomem. Talvez isso tenha movido seu interesse quase obsessivo em caçar. Com o passar do tempo, construiu uma reputação de caçadora que jamais falhava. Ela recebeu uma oferta irresistível: capturar o lobisomem que aterrorizava a aldeia de Vale Blanca. A recompensa era generosa e o perigo desafiador. Afinal, lobisomens eram conhecidos por sua força descomunal e crueldade, especialmente quando a lua cheia os transformava em bestas incontroláveis. Sem hesitar, Ana aceitou o desafio. Armou-se com flechas envenenadas, redes de prata e um punhal, também de prata, forjado especificamente para ferir a criatura. Sua missão era simples: encontrar o lobisomem e trazê-lo vivo ou morto para a aldeia. Nas noites escuras, ela passou a buscar pistas que levassem ao monstro: pegadas profundas no solo, marcas de garras em árvores e relatos dos fazendeiros sobre animais despedaçados que indicavam que ele agia por aquelas bandas. A cada passo, a lua crescia no céu e, com ela, a expectativa de um encontro mortal. Até que um dia, esse encontro aconteceu. Quando finalmente o encontrou, o lobisomem estava à beira de um rio. Sua forma enorme e musculosa refletia-se na água. Ele rosnava baixinho, como se estivesse em agonia. Ana o observou por trás de uma árvore, seus dedos tensos sobre o arco, pronta para disparar, mas algo a deteve. A princípio, a criatura estava curvada sobre si mesma, respirando de forma irregular, enquanto o pelo grosso e escuro que cobria seu corpo começava a se retrair lentamente, como se fosse sugado de volta para a pele. Cada fio daquele pelo ia desaparecendo e parecia causar uma tensão tremenda. O corpo do lobisomem estremecia a cada espasmo. O retorno do lobisomem à forma humana era uma transformação dolorosa e visceral. Ela podia perceber isso, que refletia a luta entre a besta e o homem preso dentro dela. Os ossos começavam a se deslocar de forma audível. Primeiro, o crânio alongado e ferozmente bestial começou a encolher e mudar de formato. Os dentes, antes grandes e afiados como punhais, voltavam a ser humanos, encolhendo e retornando à disposição normal. A mandíbula estalou de repente e o focinho se retraindo fez com que os traços humanos começassem a emergir no rosto, misturados à dor que a transformação impunha. As garras longas e pontiagudas nos dedos se retraíram de forma dolorosa, como se fossem dobradas de volta ao corpo, enquanto os dedos voltavam a ganhar a delicadeza humana. O corpo inteiro começou a encolher, os músculos volumosos e a postura curvada da besta foi sendo lentamente substituído pela estrutura esguia de um homem. As costas arqueadas retornaram à sua forma ereta, os ombros diminuíram e o peito largo de fera encolheu em uma respiração ofegante. A pele que antes era rígida, escura e coberta de cicatrizes, clareou, ficando mais suave e humana, embora coberta de suor e marcada pelos resquícios de uma batalha interna. As orelhas, antes pontudas e altas, baixaram, reassumindo uma forma humana, enquanto os olhos, antes ferozes e brilhantes, agora assumiam uma expressão humana de exaustão e desespero. Por fim, a criatura, agora apenas um homem, caiu de joelhos no chão, seu corpo tremendo violentamente, como se tivesse sido esvaziado de toda a força. A respiração dele era ofegante, quase asmática, e seus olhos vagaram em confusão enquanto tentou assimilar o que tinha acabado de acontecer. Ele passava as mãos pelo próprio rosto, sentindo a pele lisa, onde antes havia sido pelos grossos, tocando seus próprios traços, como se estivesse redescobrindo a si mesmo. O silêncio após a transformação foi cortante. Não havia mais o uivo da besta, apenas o som débil de um homem que retornava de um pesadelo físico e mental. Após testemunhar a dolorosa transformação do lobisomem à forma humana outra vez, a caçadora
cujo coração antes estava endurecido pela determinação de capturar a criatura, ficou imóvel, incapaz de processar o que tinha acabado de presenciar. A fera violenta e sanguinária que ela perseguira por semanas, a ameaça que aterrorizava a região, agora se revelava como um homem, frágil e vulnerável como qualquer ser humano. O lobisomem, embora bestial em aparência, tinha um olhar que a fez hesitar. Logo em seguida, ele cobriu o rosto, cobriu os olhos, como se a presença de outro ser humano o atormentasse. Tudo em sua postura apontava dor e arrependimento. Já não era o monstro selvagem que ela havia imaginado, mas uma criatura que parecia cansada. Ele parecia mais humano do que ela jamais imaginaria. Ana não sabia por quê, mas em vez de disparar o arco, decidiu esperar. "Quem é você?" perguntou ela, saindo das sombras com sua arma ainda pronta, mas agora com a voz menos dura. "Não escolhi isso", respondeu ele, com voz rouca e cansada. Com o rosto voltado e sem ousar encará-la, continuou. "Fui amaldiçoado por alguém que desejava vingança, e agora sou forçado a me transformar a cada lua cheia." O estranho explicou que a maldição não só o transformava, mas também o fazia perder o controle, como se sua mente fosse aprisionada dentro da besta. Ele lembrava de cada atrocidade que cometia, e era isso que o destruía por dentro. Tentar resistir à fera era inútil, e a cada transformação, ele sabia que mais sangue seria derramado. Ana, que sempre enxergou o mundo de forma simples, caçar ou ser caçado, agora estava diante de um dilema. Aquele pobre homem era uma vítima tanto quanto as pessoas que ele havia atacado. Ela sentia que capturá-lo ou matá-lo não resolveria o verdadeiro problema. Ainda assim, o peso de sua missão estava em seus ombros, e a aldeia esperava o retorno triunfante da caçadora com o lobisomem. "Me mate, por favor", disse ele com amargura. "É isso que você foi enviada para fazer, não é verdade? Pois bem, acabe com isso, antes que eu mate mais alguém." Entretanto, Ana não conseguiu fazer isso. Havia uma humanidade ali que ela jamais havia visto em qualquer outra criatura que caçara antes. Ela sabia que tinha uma escolha a fazer: seguir seu dever ou encontrar uma maneira de quebrar aquela maldição. Quando olhou novamente para o lobisomem, ele havia recuado para as sombras, como se algo o estivesse chamando. Nesse momento, ela sentiu uma pontada de pânico. Ela não levaria a cabeça do lobisomem, mas uma história diferente. Nem todos na aldeia a entenderiam, mas Ana sabia que tinha feito a escolha certa. Ela havia encontrado algo muito mais valioso do que uma recompensa: a possibilidade de descobrir qualquer coisa sobre o seu noivo. Ela iria perguntar àquele homem sobre o que havia acontecido com ele, nem que fosse para encerrar de vez aquela esperança secreta que ela tinha de reencontrá-lo. Na noite em que o noivo havia desaparecido, tudo que foi encontrado foram os restos da roupa dele, que ela reconheceu como sendo as que ele estava usando no dia do casamento. Estavam reduzidas a trapos rasgados. Ana lembrava disso com amargura, enquanto avançava com passos silenciosos em direção aonde o lobisomem havia sumido. Em direção às sombras onde aquele homem estranho havia se ocultado, o arco firmemente segurado em suas mãos e cada movimento calculado com precisão. A floresta estava envolta em uma penumbra. O vento soprava suave entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem segredos antigos. O luar pálido, filtrado pelas copas das árvores, lançava sombras longas e distorcidas no chão, coberto de musgo. E numa crescente, as nuvens se descortinaram, e outra vez, a lua grande e amarela surgiu soberana. E nesse momento, estando outra vez exposto à sua influência, o lobisomem começou a se transformar de volta à forma de besta. Nessa hora, Ana virou-se para garantir que ele seguia com a forma humana. Entretanto, deu-se conta de que ele já não estava em nenhum lugar
onde ela pudesse identificar. Ela sabia que ele estava por perto. As marcas de garras nas árvores e as pegadas profundas no solo não deixavam dúvidas. Mas nem de longe poderia supor o que a aguardava quando o encontrasse novamente. Com toda a inocência do mundo, continuou procurando, agora com o arco já desarmado. Sua respiração estava controlada, mas o coração batia rápido, em estado pleno de alerta. De repente, um som baixo e sibilante ecoou pela floresta. Um ruído suave, sutil, quase como um vento estranho que vinha de todas as direções. Ana, alerta outra vez, virou-se em direção ao som, mas não viu nada. Os galhos das árvores acima começaram a balançar e um calafrio subiu por sua espinha. O instinto de caçadora começou a gritar. Algo ali estava muito errado. Ela tentou se recompor e observar ao redor, mas agora havia uma presença no ar, como se as sombras da floresta estivessem observando-a, preparando-se para atacá-la. Um estalo repentino no meio das árvores a fez girar rapidamente, seu arco voltando à posição. Ela ouviu passos pesados ao redor, distantes e próximos ao mesmo tempo, como se a criatura estivesse circulando, espreitando. O lobisomem, a única coisa que ela deveria temer, continuava fora do seu campo de visão. Foi quando, de repente, uma figura colossal emergiu à frente dela. Ana congelou, seus olhos arregalados, fixos na criatura. O lobisomem, outra vez transformado, a encarava imóvel. Os músculos poderosos ondulavam sob o pelo espesso e escuro, e ele rosnava baixinho, como se estivesse em dor ou conflito. As garras afiadas cravavam-se no solo úmido e sua cabeça pendia levemente, como se lutasse contra algo dentro de si. Ana, num reflexo, armou o arco e mirou. A flecha envenenada já estava preparada, a corda do arco tensionada, mas algo a deteve. Quando a criatura se moveu lentamente, revelando seus olhos brilhantes e amarelos, não havia apenas ferocidade neles, havia dor. O olhar da fera encontrou dela por um breve segundo, e nesse instante, Ana viu algo ainda mais profundo. Ele não era apenas uma besta assassina. Havia uma tristeza e uma humanidade inexplicável por trás daquele olhar monstruoso. Um olhar que ela estranhamente reconhecia. O lobisomem rosnou, mas não avançou. Ana, ainda com o arco erguido, sentiu sua mão tremer pela primeira vez em uma caçada. Frente a frente com a criatura, algo dentro dela havia mudado. A ameaça estava ali, mas a vulnerabilidade que o lobisomem exalava era palpável. Ele não era um monstro incontrolável, era um ser preso entre duas naturezas, e era isso o que a fazia hesitar. As luzes fracas da lua iluminavam o contorno da criatura, tornando seus movimentos lentos e pesados, como se cada passo fosse um esforço monumental. A tensão no ar era quase insuportável. O silêncio da floresta amplificando cada respiração pesada de Ana e o rosnado contido do lobisomem, que por algum motivo inexplicável, também não avançava para atacá-la. A poucos metros de distância, a caçadora e a besta se encaravam, como estudando-se um ao outro. Ela sabia que aquele momento seria decisivo, mas por mais que sua lógica gritasse para agir, algo ainda mais profundo a detinha. Era algo naqueles olhos. Ela baixou o arco levemente, sem perceber que sua decisão já estava tomada. Continuou parada, o arco ainda na mão, mas sua guarda já estava baixa. O lobisomem, imóvel à sua frente, parecia tão hesitante quanto ela. O momento de tensão inicial estava se esvaindo, e algo no ar fez com que Ana respirasse mais fundo, quase aliviada. Ela baixou o arco por completo, seus olhos fixos nos olhos do lobisomem, que não avançava, não rosnava mais. E o que parecia ser o fim de um confronto estava se transformando em uma trégua silenciosa. Entretanto, antes que pudesse reagir, algo a agarrou pelas pernas.
Ana foi puxada para o chão com uma força brutal, caindo com o rosto no solo. Seu arco voou de suas mãos e ela ouviu um rosnado atrás de si. Virou-se com dificuldade, mas não foi rápido o suficiente. Era o lobisomem, brutal e ágil, agora completamente bestial, sem nenhum traço ou vestígio do humano que havia estado ali. A batalha interna que parecia acontecer dentro dele finalmente havia terminado. E claramente, o mal havia vencido. A criatura monstruosa segurava Ana com garras afiadas e olhos ferozes, algo que ela nunca havia enfrentado. Ela lutou para se soltar, mas a criatura arrastava com uma força sobre-humana, jogando-a contra o tronco de uma árvore. O impacto fez sua visão escurecer por um segundo, e quando tentou se levantar, o lobisomem estava sobre ela, agora rosnando alto, seus olhos cheios de fúria. Não havia mais hesitação, apenas a ameaça iminente de um predador furioso. O pacto de não agressão estava desfeito, e agora Ana não era mais a caçadora. Ela era a caça. Os olhos do lobisomem, que antes transmitiam humanidade, agora estavam repletos de pura selvageria. A trégua havia acabado e Ana estava presa. Em meio à escuridão, mais criaturas surgiam, sombras que se moviam ao redor dela e do lobisomem. Ela não estava lutando apenas contra uma fera, mas contra toda a natureza que havia à sua volta. E acima de tudo, contra a certeza de que havia cometido um erro fatal. Com a força desesperada, ela tentou alcançar o punhal de prata escondido em sua bota. Mas antes que pudesse puxá-lo, o lobisomem avançou outra vez sobre ela, rasgando a terra ao seu lado, seus dentes à mostra, como se saboreasse o momento que precedia o ataque. Ana estava cercada, sem chance de fuga, e percebeu tarde demais que sua presa havia sido uma armadilha o tempo todo. Ela tinha sido atraída, levada por falsas suposições e agora era alvo de algo muito mais antigo e sombrio. Quando ela sentiu que tudo estava perdido, o frio cortante da madrugada lhe apertava o peito, o rosnado do lobisomem reverberava em seus ouvidos e as sombras se fechavam ao seu redor, como predadores aguardando o momento final. Seus músculos estavam tensos, a respiração pesada e o som dos galhos quebrando sob o peso da fera era o único ruído no silêncio mortal da floresta. Foi quando, de repente, em meio àquela tensão sufocante, uma luz fraca e suave começou a se espalhar no horizonte, mal perceptível no início. O primeiro raio de sol rompeu as copas das árvores, banhando a floresta com um brilho dourado que atravessava as sombras. Um calor inesperado tocou o rosto de Ana, quase como um sopro de esperança, em meio àquela escuridão. O lobisomem, que estava prestes a dar o golpe final, parou subitamente. Seu corpo enrijeceu e ele soltou um uivo estrangulado, interrompido por uma dor invisível. Ele recuou instintivamente, como se a luz do sol queimasse sua carne. Ana assistiu incrédula, enquanto a fera, que momentos antes era pura fúria, começava a contorcer-se, sua forma distorcendo-se outra vez, diante dos primeiros raios da manhã, parecendo se encolher à medida que o dia nascia. O lobisomem caiu de joelhos, as garras se retraindo, músculos diminuindo, até que em meio a espasmos, sua pele, antes peluda, desapareceu e deu lugar à carne humana. Seu corpo encolheu e, em questão de segundos, a fera monstruosa não era mais do que um homem ajoelhado na terra, tremendo, exausto. Era a segunda vez que ela assistia àquela cena. O sol continuava a subir lentamente, iluminando mais e mais a clareira. O terror sobrenatural das sombras parecia dissipar-se, como névoa, evaporando o calor da manhã. Ana ainda estava deitada no chão, atordoada e sem acreditar no que acabara de presenciar. O homem, o lobisomem, agora estava ali, com a cabeça baixa, ofegante. Ele levantou o olhar para ela. Seus olhos, que antes eram selvagens, agora estavam outra vez cheios de uma tristeza humana. E pela primeira vez, ela viu seu rosto à clara luz do dia e duvidou do que viu. O perigo havia passado
E o nascer do sol, como intervenção divina, havia devolvido ao homem sua forma. Ana, ainda tremendo, se levantou lentamente, o alívio misturado ao choque, enquanto o sol preenchia a floresta com sua luz redentora. Aquele homem era alguém que havia desaparecido sem explicação, e era alguém que a caçadora amava. Ela observava o corpo do homem, frágil e vulnerável, ajoelhado na terra úmida e coberta de folhas. Ele estava exausto, seus músculos tremiam, o suor escorria pelo rosto magro, os olhos ainda sem foco. E cabisbaixo, não se atrevia a encará-la. Ana levantou sua arma, os dedos trêmulos segurando o ar. Mas sua mente estava em turbilhão. Cada parte dela gritava para que soltasse a flecha, para que outra vez não desperdiçasse a oportunidade e cometesse o mesmo erro. Que terminasse o que havia começado, mas algo a impedia. Ele então ergueu a cabeça. Quando seus olhos se encontraram, Ana reconheceu de imediato aquele rosto que ela nunca havia esquecido. Era o rosto de Lucas, o noivo desaparecido, que ela amava e que havia perdido, no dia do casamento, sem deixar vestígios, há muitos anos atrás. A dor em seus olhos espelhava o desespero que ele sentia no peito. Lucas, o homem que ela havia procurado por tanto tempo, estava ali diante dela, mas não como o amante que ela lembrava. Ele era o lobisomem que havia aterrorizado a região, o mesmo que ela havia jurado caçar e destruir. O rosto dele, embora mudado pelo tempo e pelo sofrimento, era inconfundível. Ana sentiu o coração parar por um momento, como se o mundo ao seu redor tivesse sido arrancado da realidade. Ela o reconheceu imediatamente. Aquele homem diante dela era o mesmíssimo que uma vez segurou suas mãos com ternura, que olhou em seus olhos com carinho e que ela havia acreditado estar morto. Não, não pode ser, ela sussurrou, sua voz falhando enquanto a verdade devastadora tomava forma em sua mente. Ele tentou se levantar, mas seu corpo ainda estava fraco e exausto pela transformação. Mesmo assim, manteve os olhos fixos nos dela, seu rosto revelando o tormento de alguém que havia vivido anos e anos de angústia e horror. Ana, eu não sabia como te encontrar. Ao dizer isso, a voz dele soou rouca, quase um sussurro, como se cada palavra fosse uma luta. As memórias de suas promessas, das noites compartilhadas, do amor que haviam construído juntos, voltaram como uma avalanche na mente de Ana. Ela havia chorado por ele, rezado por respostas, mas nunca esperava encontrar essa verdade. Lucas não havia desaparecido. Ele havia se transformado em uma criatura amaldiçoada, condenada a vagar nas sombras de sua própria humanidade perdida. Por que você não me contou? Por que você se escondeu? Ana perguntou com desespero, a dor em sua voz misturada com raiva e tristeza. Lucas baixou a cabeça, incapaz de encará-la por mais tempo. Eu tentei, mas a fera... Bem, eu não podia me aproximar de você, a maldição me dominava. E quando a lua cheia surgia, eu me tornava um monstro. Ele engoliu em seco, como se a lembrança fosse dolorosa demais para verbalizar. Eu não queria que você visse isso. Não queria te assustar, nem te machucar. Ana ficou em silêncio por um longo tempo, tentando processar a magnitude do que acabara de descobrir. O homem que ela havia amado, que ela jurara vingar, era a mesmíssima criatura que ela havia caçado. A dor e a traição se entrelaçavam em sua mente, criando um turbilhão de emoções conflitantes. Entretanto, enquanto o sol subia no céu, trazendo consigo a promessa de um novo dia, ela percebeu que havia algo mais forte do que a maldição que os separava. O amor que ela ainda sentia por Lucas, mesmo agora, diante de verdade tão sombria. Eu deveria ter encontrado outra maneira. Ana sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Lucas tentou se aproximar dela, com passos lentos e hesitantes, seus olhos implorando por perdão. Ana, me deixe ir. Me mate. Você veio aqui para isso, e eu mereço. Mas, por favor, saiba que nunca deixei de te amar. Mesmo como um monstro, você foi a única coisa que me manteve humano. O sol banhava os dois agora,
E por um breve momento, parecia que a maldição tinha terminado. O lobisomem havia desaparecido e restava apenas Lucas, o homem. Ele estava vulnerável agora, indefeso. Um simples ato poderia encerrar tudo. O horror das noites de caça, os gritos de medo ecoando pela vila, os corpos mutilados. Era o que ela havia se preparado para fazer. Tudo levava a esse momento. E, no entanto, mais uma vez, Ana hesitava. Ela sentiu o coração acelerado, o suor frio na nuca. Seu corpo estava pronto para a ação, mas sua mente lutava contra o impulso. Então, quando olhou para Lucas, algo diferente surgiu em seus pensamentos. Uma memória, uma lembrança perdida de tempos mais felizes. Era como se uma voz interna lhe dissesse que aquele não era o fim para ele, que havia algo mais, uma verdade ainda oculta, uma peça faltando nesse quebra-cabeças sombrio. Ana então, com lágrimas nos olhos, abaixou a arma em definitivo. A raiva se dissolveu diante da tragédia da situação e ela percebeu que não podia matá-lo. Não, Lucas. Não o homem que ela amava. Lucas, com os olhos fechados e a cabeça baixa, parecia esperar o inevitável, mas quando ele percebeu que o disparo não vinha, levantou o olhar confuso. Havia uma mistura de alívio e dor em seu rosto. Ana? Ele sussurrou com uma fraqueza que partiu o coração dela. Por que você está esperando? Faça o que veio fazer. Ana deu um passo para trás, sua mente girando com pensamentos conflitantes. Eu não sei. Ela respondeu com voz trêmula. Algo me diz que não é assim que deve terminar. Eu não posso fazer isso. A arma agora era como um peso morto em suas mãos. A sensação era de que, se disparasse, algo mais profundo e irrevogável seria destruído. Não apenas Lucas, mas uma parte dela mesma. Ela fechou os olhos por um momento, ouvindo o som do vento, o amanhecer trazendo uma nova luz ao mundo. Algo dentro dela dizia que aquele não era o fim, que havia mais para se descobrir, que atirar naquele momento seria matar uma esperança que ela ainda não compreendia. Então ela largou a arma no chão, seus olhos fixos no homem à sua frente. Eu não vou fazer isso, disse enfim com voz firme. Não hoje. Você está de volta, sussurrou, quase incrédula. Você está de volta. E isso é tudo que importa. E o abraçou. Há sempre mais de uma maneira de resolver as coisas. E desistir das pessoas a quem amamos está longe de ser a melhor delas. Porque ao optar por esse caminho, estaremos, nós mesmos, nos transformando também em feras, em predadores das fragilidades do outro. E se nos tornamos conscientemente predadores daqueles a quem amamos, o que sobrará da nossa própria humanidade? Bom, gente, com essa reflexão, a gente se despede. A história de hoje está contada. Espero que vocês tenham gostado. E para não perder o costume, se você ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar mais histórias como essas. Deixa like que ajuda muitíssimo o canal. E sem mais, um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Oi, gente! Prontos para mais um caos de lobisomem? Então se inscreve, curte, compartilha e vamos lá para a história. A de hoje é O Sonâmbulo e o Lobisomem. Há muito tempo atrás, na cidade de Lavras da Cachorra, existia um fazendeiro chamado Leandro Malta, um criador de gado, pai de Leandro Malta Filho, vulgo Leléu. Só tinha ele de filho, e como Leléu desde sempre foi muito querido, muito adulado, o pobre cresceu tão mimado que chegara leso. Vivia no mundo da lua e de noite não tinha quem mantivesse ele deitado na cama dele dormindo. O pobre, além de tudo, era sonâmbulo. Quando se espantava, o cabo metia os pés e saía no meio da noite. Aqui e acolá, o povo que ficava até mais tarde nas portas, via ele passando e tinha a bondade de vir deixar. Não mais ver o bichinho ia longe, atravessava a beira de rio, atravessava a cidade, chegava em casa todo enlameado, sem saber ele mesmo por onde tinha andado. Dessa maneira, somente por bondade do povo e pela misericórdia divina, ainda não tinha acontecido nenhuma presepada com ele, porque o pobre realmente ganhava no meio das estradas, sem saber para onde ia porque estava dormindo. Assim sendo, no começo até que isso não era um problema não.
Mas com o passar do tempo, ele indo cada vez mais longe, aí começou a preocupar. A mãe dele fazia tempo que não tinha uma noite inteira de sono tranquilo. Principalmente depois que começaram as conversas do aparecimento de um lobisomem, que andava vagando pela cidade e destroçava o que visse pela frente. E o coronel começou a considerar o perigo das andanças desse menino pela madrugada. E ele tanto tinha medo do menino sofrer o ataque, como do risco do povo pensar que ele próprio era o lobisomem, que do nada esse menino sumia da noite e só aparecia no outro dia. A mãe se revoltava de ouvir umas conversas dessas. O quê? E essas catrevagens já não falando do meu filho, dizendo que meu bichinho é lobisomem. Mas só no inferno mesmo uma conversa dessa. E eu hei de provar, perante a cidade inteira, que esse povo tá errado. Era a época da Semana Santa. Ia ter uma festa grande na cidade. Aquelas festas típicas, com queima de Judas, com tudo que se tinha direito. Menino e Leléu andavam empolgados. Só falar nesse Judas que o povo ia queimar, que ele era doido para ver. Enquanto o pai dele só pensava no terror que ia ser se este lobisomem aparecesse em plena festa, com o povo todo no meio da rua. Por isso, chamou a esposa dele, mãe de Leléu, para uma conversa. Mulher, é o seguinte: na noite dessa festa, das duas uma, ou a gente dá um jeito de prender esse bicho antes, ou a desgraceira vai ser grande, com esse bicho solto avançando no meio do povo. Vamos ter que acorrentar esse menino em casa, que é para ele não sair de noite, que vai cair numa sexta, a sexta santa, vai cair em noite de lua cheia. E você sabe que o tempo que dura uma quaresma, pois os ditos 40 dias, essas coisas amaldiçoadas não se destransformam não, fica o tempo todinho ligado, pronto para fazer mal aos outros. E explicando isso, disse a mulher: olha, mas não se afoite não, que eu já tenho um jeito aqui de dar certo. Aí mostrou uma lapa de corrente que ele tinha comprado para manter o menino preso dentro de casa. O menino homem vinha arrastando uma lapa de corrente com tipo um negócio para prender o pé. Disse que nessas noites, essas 40 noites, o menino ia ficar preso, que era para não sair sonâmbulo e o lobisomem não pegar ele. A mulher olhou para a corrente, depois olhou para a cara dele e disse: você deve estar ficando doido, né? Se estiver pensando que vai acorrentar meu filho dentro de casa como se ele fosse um bicho, você só pode dar doido. A mulher se desesperou, foi um chororô medonho, disse que ia ter que ter outro jeito, que o filho dela mesmo não ia ficar preso não. Vendo que a história da corrente não ia dar certo, o coronel acabou decidindo contratar um caçador de lobisomem. Ia chamar o mais brabo que tivesse na cidade, que era para pegar o bicho antes do dia da festa, da queima do Judas e de tudo, para ninguém ficar incomodado. Assim decidido, o caba foi à cidade botar anúncio na rádio, que estava procurando caçador. Não demorou muito. Um caba se apresentou. Bala de prata a seu serviço, matador de lobisomem nato. O senhor me diga como é que quer o bicho. Quer vivo, quer morto, quer marromeno, é só dizer que nós faz na medida do seu pedido. O senhor só me paga com o serviço feito. E disse bem direitinho o homem como é que ia fazer. O coronel se empolgou. Esse aqui é brabo, vai dar certo. Ora, meu filho, o plano do homem, veja aí como era. Senhor, seu coronel, veja como são as coisas. Do que o lobisomem gosta? De sarrabuiar o povo, até arrancar os pedaços, né não? Então a gente só precisa de uma pessoa para ele fazer isso. Aí o coronel disse: ai, égua. E o senhor tá pensando em botar quem? Aí um apontou para cima e disse: o Judas. Quando ele olhar para esse Judas, ele vai para cima. Bota esse Judas no caminho. Eu fico lá no lugar do Judas. Quando ele chegar atraído pelo boneco, lá de cima mesmo atiro nele e acabou essa conversa. Aí o coronel disse: vixe, que homem é brabo. O bicho é arrochado mesmo e é esperto todo. Esse sim é um dinheiro bem gasto. E ainda me garante que eu só tenho que pagar depois do serviço feito. Mas o senhor vai se pendurar pelo pescoço na corda do Judas, não, né? Tem perigo não que dá errado e o senhor, sei lá, um negócio de revestrar o senhor, enfim, né? Lá em cima? Perigo nada, meu patrão. Repara aí como é que vai ser. É muito simples, é só me amarrar por um braço e o outro deixa solto, que é para eu poder pegar a espingarda e atirar no bicho. Por assim, ficou combinado. O coronel, muito satisfeito com a esperteza do homem, fechou o negócio na hora e tratou de hospedar o sujeito para esperar o dia dele fazer essa ação toda. E Leléu interessado em passar o dia empolgado querendo conversar com o homem, puxando assunto e o homem falando as coisas e tal. E Leléu só falava desse Judas. O senhor já viu Judas? Papai disse que quem vai queimar sou eu. E mostrava o lugar onde estava o galão de gasolina
e só andava com fósforo no bolso, já empolgado, direto fazendo o cerco desse Judas. Pingo do meio-dia, ele olhando para cima, fascinado olhando pro boneco ré de pano e já imaginando o fogaréu. E olha que faltava era dia, pois já na primeira noite, o caçador, para não perder tempo, disse: moço, é o seguinte, eu só preciso de 2 cabas para me arribar e me amarrar. Passado isso, pode todo mundo passar para dentro de casa, que do resto eu mesmo me encarrego. Na hora que escutar o tiro, pode saber que o lobisomem tá morto, porque eu vou botar para voar ele mesmo, para torar no meio. Quando escutar o tiro, aí pode sair para fora que é para me desamarrar. Ora, assim sendo, o coronel mandou 2 mandados da fazenda, 2 peão, arribar o homem, amarrar o homem e lá deixaram, empendurado. No que a noite caiu, todo mundo passou para dentro, satisfeito que o homem tinha perícia. Trancaram as portas, por uma noite de sono bom, tranquilo total, na certeza absoluta de que quando o dia amanhecesse, o problema estava resolvido. Nisso a noite foi correndo, esfriando o homem lá empendurado. Preparado, acostumado, né, a ficar de tocar esperando o lobo, que era caçador experiente. O cabo atento, focado, qualquer pancadinha de vento, qualquer folha que se mexesse numa árvore, o homem já olhava assim, esperto como um lince, a arma engatilhada, pronto para o disparo. E nisso começou a tocar 12 badaladas da igrejinha, indicando que era meia-noite, a luazona no céu. E disse: rapaz, agora é ficar atento. Ora, o braço ré que estava amarrado começou a ficar dormente, e o outro segurando o peso da arma e o cabo sem poder trocar de mão, que o outro braço estava obviamente amarrado. E ele pensando: rapaz, aqui, o único negócio aqui é ter cuidado para não disparar sem querer e acordar o povo. Um tiro aqui, o povo sai todo pro lado de fora e vai estar todo mundo exposto. Aí vai ser um perigo grande. De fato, não demorou muito não. Quando ele se espantou, escutou o som de uns passos. Menina, o cabo pegou, ajeitou a espingarda aqui no peito, preparou o gatilho, só esperando. Qualquer besteirinha era só apertar e acabou, estava resolvido. E viu o bicho se aproximando no escuro. Se aproximando, um passo meio curvado. E ele ficou olhando: rapaz, que lobisomem rei mago é esse? E o que diabo é esse que ele traz na mão? De fato, o bicho trazia um negócio quadrado na mão e vinha de dentro de casa. Olha, menina, quando chegou assim mais perto, ele não atirou por sorte. Foi o tempo de chegar mais perto, ele viu. Pois não era o diabo do Leléu? Sonâmbulo, andando no meio do tempo, e ele: homem, o que é isso que esse homem traz? Diga o que é que ele vinha arrastando. Vinha trazendo um galão de gasolina. O miserável de Leléu estava tão impressionado em queimar esse Judas, que é possível que ele tenha ido dormir pensando nisso. E foi no rumo do homem pendurado, onde estava a forca do Judas. Não demorou muito nele, abriu o galão e taca ali para jogar gasolina no homem. O homem, os gritos e Leléu dormindo. Minha filha, o homem desesperado, amarrado pelo braço e vendo Leléu meter as mãos nos bolsos do pijama procurando a caixa de fósforo. O homem: pronto, agora eu me lasquei. Quer ver? Esse diabo desse arigó vai já me queimar aqui em cima. E o pobre olhava para baixo, todo ensopado de gasolina e pensando: tomara a Deus que ele não tenha este fósforo. A hora foi 2 palitos, o cabo, puf, puxou a caixa. Pois quando Leléu estava acende, não acende, quem chega? Lá veio um lobisomem, riscou mesmo em cima dele. No que Leléu acendeu o fósforo, assustou o bicho. Rapaz, o lobisomem largou-lhe a tapa que Leléu voou, foi longe. O pobre caiu lá do outro lado e apagou o fósforo. Então, por um triz, não queimou o outro lá em cima. Que a essa altura, com os braços dormentes e amarrados, a única coisa que pôde fazer foi ficar soprando lá de cima, atrás de apagar o palito de fósforo na mão do outro. A sorte dele e de Leléu, que estava desmaiado, é que o lobisomem correu pro Judas, pro boneco do Judas. Olhou, cheirou, farejou, sarrabuiou para um lado e para outro. Ora, mas como para pobre toda desgraça é pouca, o bicho, no que arribou a cabeça para uivar para a lua, viu um negócio empendurado. Aí o outro pensou: pronto, agora eu me lasquei, o lobisomem me viu. Se daqui eu atiro nesse bicho, eu mesmo pego fogo, por causa da fagulha da bala. Se eu não atirar nele, ele vai comer o filho do homem. E me contrataram justamente para evitar isso. E o diabo é que se o cão desse menino acorda e riscar esse fósforo, aí eu vou explodir também. Ou seja, de todo jeito eu me lasco. Rapaz, o que é que corre atrás de pobre, né? O povo diz que é desgraça. Eu não sei o que é, sei que coisa boa não é. Veja isso. Enquanto ele pensava, meu filho, o lobisomem deu só um salto, agarrou-se na corda, arrancou ele lá de cima tudo. O pobre do caçador caiu que nem uma jaca. No que lapeou-se no chão, a espingarda voou longe, ele já caiu de perna esticada.
enquanto do lado de fora da casa estava este labacé todo. Do lado de dentro, a mãe de Leléu, nesse instante, cumprindo a rota que ela fazia toda noite, percebeu que o menino não estava na cama. Correu para o lado de fora. Menina foi tão desesperada que quando ela olhou pela brecha da janela, que viu o lobisomem sarrabuiando o boneco do Judas, pensou: pronto, o bicho matou meu filho. Pois esta mulher saiu tão desesperada que a primeira coisa que ela encontrou, ela arrastou e saiu levando para cima, que eram as correntes. Pois nesse mesmo instante, Leléu, coitado, se mexeu no chão, todo dolorido. Olhou para cima, viu só a corda quebrada e pensou: valeu-me, cadê meu Judas? A essa altura, o caçador estava mais inconsciente que o boneco do Judas. O lobo sugigava ele para um lado e para outro. O homem nem dava sinal. E a mulher pelejando com as correntes para chegar até lá, que as correntes pesavam mais do que ela mesma. Leléu sentou-se de repente com os olhos arregalados e pensou que o lobisomem estava atacando era o boneco do Judas. Ele foi para cima para tomar, como quem diz: não faça isso não com esse boneco. E com o galão de gasolina, ele dando nas costas do lobo, coitado inconsciente, dormindo, sem saber o que estava fazendo, e dava de galão nas costas do lobo e dava no outro deitado e dava no boneco. Menina. E a mulher tão encegueirada em dar no lobo, que lá nem percebia que tinha outra pessoa ajudando, não sabia nem quem era, que ela não se dava o trabalho de olhar para o lado, que era para não perder tempo. E assim sendo, continuou batendo sem ver que era o filho dela que estava lá. Com poucas burdoadas de Leléu estava pegando muito mais nela do que no lobo, e ela, não sendo besta, recuou. E aproveitando que o lobo estava entretido em atacar o outro e apanhar de um e atacar o outro, ela, passou a corrente nos pés do lobo e prendeu o bicho. E quando o lobo partiu para cima de Leléu, menina, essa mulher virou uma onça. Ela deu-lhe um puxavanco pelas canelas que quem visse até pensava que ela ia ter força mesmo para impedir. Ora, meu filho, um puxavanco que o lobo deu quase arrancou os braços da pobre. Ela voou, foi longe também, mas caiu mesmo no ladinho da espingarda, olha. E assim sendo, Dona Graça Malta, que nunca na vida tinha pensado em pegar numa arma, que era mulher de reza, minha filha foi ligeira demais, que parecia que era acostumada da vida todinha. Deu só um, mesmo na muleira do lobo. Certeirinha toda, meu amigo, foi só um mesmo, no jeito, do que o bicho estava sujo da gasolina que o outro estava batendo com galão. O pipoco foi grande. Enquanto isso, Leléu andava abilolado encatando os pedaços do Judas. E numa dessas, ele trupicou no chão, justamente com a arma. Leléu pegou a arma pra lá de Bagdá, com os olhão virados, dormindo, no terceiro sono e com a arma em punho. Quem via jurava como estava apontando, consciente do que se passava. Bem nessa hora, o caçador ia acordando, olha, se levantando do chão, pobre. Leléu plantou o tiro pra cima, dormindo. E do papoco ele acordou. Ora, a menina acordou no meio da confusão, sem entender nada. A mãe dele ajoelhada no chão. O caçador jogou-se para trás, fingindo que estava morto. O Judas só a pedaceira nos braços dele. E uma bola de fogo correndo no meio da noite. E ele olhando sem entender nada, apavorado, correu, abraçou-se com a mãe. Chega, minha mãe, o que é que está acontecendo? Aí foi que a mulher pegou o chale, enrolou ele. E no que essa bola de fogo passava correndo, era só uma zoada de corrente arrastando, e o menino se tremia de medo. Valei-me que isso aí escapou do inferno com corrente, fechadura e tudo. A véia agarrou Leléu pelo braço e deu um jeito de arrastar o caçador por um pé mesmo, do jeito que deu. Se não fosse por isso, ele tinha ficado lá até de manhã com o lobisomem só a bola de fogo. O lobisomem pegando fogo, correndo em volta dele. Eu sei que nesse moído acordou o povo todo e todo mundo correu pro lado de fora. E perante a multidão, a mulher começou a contar a história do jeito dela lá. Meu bichinho é um herói, vendo que o lobisomem vinha matar a mamãe dele. Pois não titubeou, não pensou, não cantou história. Tomou a arma do caçador e plantou o tiro no bicho. E no que deu o tiro, o bicho pegou fogo e saiu correndo, arrastando a corrente que ela tinha prendido. E o pobre do Leléu só com a cara pra cima, sem entender nada da história. Mas ainda assim, por conta dessa história mais ou menos mal contada da mãe dele, o caba ficou conhecido foi como Leléu Valente. Graça estava salva e o coronel não precisou pagar a conta. O caçador por pouco não virava churrasco no lugar do Judas. Curioso mesmo é que Leléu, desde essa noite, nunca mais teve um ataque de sonambulismo. Diz o povo que uma tapa bem dada de um lobisomem
cura qualquer falta de sono, bota o caba pra dormir na hora. Se é verdade ou não, aí eu já não sei. E a véia mãe dele, tal como tinha dito, que havia de provar para a cidade toda que o filho dela não era lobisomem, no outro dia ainda andou campeando os restos do lobisomem para mostrar ao povo. Junto com a corrente tava só os pedaços velho de uma pata queimada, a arma que o menino tinha atirado e a história que ela tinha na ponta da língua para contar. E isso foi o suficiente para costurar a língua de quem falava mal de Leléu. E ainda costurou o Judas de novo para Leléu queimar. No dia previsto para a festa, não houve remanso de perigo nenhum. Fizeram uma festa grande que a cidade ainda hoje lembra. Se é verdade que Deus ajuda quem cedo madruga, então tá explicado que sonâmbulo deve ser o bicho mais sortudo da face da terra. Porque, rapaz, o caba pra ter sorte, viu? Eu vou lhe dizer que o caba agarrar no sono, abrir os olhos no meio do tempo, debaixo de sereno, descalço, e dar de cara com o lobisomem, e escapar vivo para contar a história. Quer dizer, contar a história sim, né? Que ele mesmo não viu nada. O que ele soube da história ouviu da mãe dele. Mas de todo jeito, a graça alcançada por ele foi esta corrente de amor que estalou nos espinhaços do lobisomem até umas horas, enquanto ele queimava o bicho sem querer e sem saber o que estava fazendo. O caçador foi-se embora sem nenhum centavo, mas levou uma história para contar, além do braço dormente. Ai, por falar em história, você gostou dessa? Considere olhar outras desse canal nesse mesmo estilo. Se você gostar, fica com a gente, se inscreve, deixa like, comenta aí o que você achou. Um abraço, obrigada pela companhia e até a próxima.